E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer um assunto para vocês sensível, né, sobre algumas coisas que eu passei até chegar aqui, de tomar a decisão de começar na vida fitness, de fazer dieta, enfim, eu tenho muita coisa para falar para vocês, muitos relatos para contar para vocês, e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, de já eu quero pedir para vocês deixar o like no vídeo, tá bom? Porque isso ajuda muito aqui no canal. Se inscrevam no canal se vocês gostarem dos conteúdos que eu tô postando aqui, tá bom? E não se esqueça também de ativar as notificações e me seguir nessa conta que vai estar passando aqui para vocês, né? E também vai estar na descrição desse vídeo. Bom, gente, eu vim falar para vocês assim sobre alguns assuntos que eu acho super relevante falar aqui no canal, para que vocês me conheçam a minha história, conheçam o que eu passei, né? E para que vocês vejam se vocês querem seguir essa pessoa que aqui fala com vocês. E assim, gente, eu quero começar falando sobre como eu era antes, né, da minha primeira gravidez. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos. Então, assim, eu fiquei grávida com 16 anos. Eu tive meu primeiro filho com 17. E, assim, eu vou deixar algumas fotos pra vocês passando aí de como era o meu biotipo, o meu tipo corporal. Eu sempre fui magrinha, mas também eu sempre pratiquei muito esporte. Então, eu jogava futsal, eu fazia atletismo, eu competia, enfim. E aí, gente, eu engravidei e na época eu pesava mais ou menos uns 45 quilos quando eu engravidei. Eu engordei, mas eu consegui perder tudo, né? Porque eu era nova, né? Eu me exercitava, eu caminhava, eu saía, enfim. Já na minha segunda gravidez foi muito difícil. Mas antes disso, eu quero falar de outro assunto com vocês aqui, que é a ansiedade e a compulsão alimentar. Bom, gente, eu sempre tive, assim, muita dificuldade de aceitação em relação ao meu corpo. Desde, assim, eu acho que dos meus 12 anos em diante, eu sempre tive muita dificuldade. E a minha dificuldade era de aceitar qualquer coisa, qualquer nova mudança. Então, se eu emagrecia, eu ficava muito triste. Se eu engordava, eu ficava muito triste. E nunca tinha, assim, um padrão que eu quisesse ser. Eu nem sabia ao certo o que eu queria, né? Quando eu tava magra, eu achava que eu tinha que engordar. Quando eu tava mais cheinha, eu achava que eu tinha que emagrecer. E ficava naquela paranoia. Nunca tava nada bom, né? O meu corpo nunca tava bom, nunca tava satisfeita com o meu corpo. Então, isso começou de muito nova e acarretou vários problemas na minha adolescência, né? De aceitação, de baixa autoestima, né? Enfim. E aí, gente, em 2020, eu tava passando por uma fase muito difícil no relacionamento, na maternidade, porque meu filho ficou doente, né? 2020 foi a época que ele teve câncer. E nessa mesma época teve a pandemia, né? Então eu acho que em 2020, na época da pandemia, foi uma época que mexeu muito com todas as pessoas, eu acredito. Então, na época, né, 2020, eu desenvolvi ansiedade, né? Eu comecei a ter várias crises de ansiedade. E aí, logo em seguida, eu comecei a notar os primeiros sinais da compulsão alimentar, que era aquela vontade de comer descontrolada, né? Nunca estava satisfeita e eu comia, sem estar com fome, sem estar com vontade, era só colocando tudo para dentro. E acabou que ali pelo final de 2020, eu com 20 anos, gente, eu comecei a pesar, eu cheguei a pesar, na verdade, 82 quilos. Pra vocês terem uma noção, eu tava com sobrepeso, né? Então, assim, gente, em um ano eu engordei absurdamente, sabe? Eu saí ali de 45 quilos aos 16 anos para 82 quilos aos 20. Então, pensa só como foi difícil para mim. E eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês, que eu também tenho fotos dessa época, né? Para mostrar para vocês como tava o meu corpo na época. Gente, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu me sentia
horrorosa. E as pessoas falavam, né? Então tinha gente que dizia, ai, você é tão nova, mas tá com cara assim de velha, porque tá gorda, né? E as pessoas não tinham filtro para falar, não. Principalmente pessoas mais velhas não tinham filtro para falar sobre esse assunto, entendeu? Chegava falando do corpo da pessoa assim, na cara de pau mesmo, e falava, ai, a barriga, ai, isso, ai, aquilo, e apontava mesmo os defeitos. E aí eu ficava muito mal e isso agravou muito também a minha ansiedade. Eu tinha crises frequentes, noites mal dormidas, e aí isso só aumentava a compulsão. E aí foi que veio mais um problema, né, que foi a distorção de imagem. Eu tenho isso até hoje. Tem tempos em que eu me olho no espelho e eu digo, meu Deus, eu tô muito fina, sabe? Eu tô muito gorda. E às vezes as pessoas até chegam a dizer, ai, tá normal, tá com o corpo normal, mas na minha cabeça, ou eu tô muito fina, ou eu tô muito gorda, ou eu tô muito magra, sei lá, sabe? E aí fica aquela paranoia na minha cabeça e começa os problemas de compulsão novamente. Então, assim, gente, foi coisas que trouxeram um peso muito grande pra minha vida, né? E eu queria compartilhar com vocês. Esse ano foi um ano de... Esse ano não, ano passado, assim, final de 2023, foi um ano que deu uma reviravolta aí na minha vida. Eu comecei a treinar, mas eu não fazia dieta. E eu não treinava todos os dias. Eu treinava, assim, 3 vezes na semana. Tinha final de semana que eu fazia caminhada, né? Mas não era uma coisa, assim, certinha, sabe? Que eu fazia dieta ou que eu me alimentasse bem. E continuava, né? Comendo besteiras, pizza, hambúrguer, açaí, essas comidas, né, gente? Comida muito gordurosa, principalmente a carne de porco, gente, que eu adorava. Eu adoro ainda, né? Mas eu cortei porque agora eu estou de dieta. Vou chegar nesse ponto ainda com você. Foi uma reviravolta na minha vida depois que eu vim morar aqui no Goiás, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei que eu queria mudar o meu estilo de vida. Eu não queria só ter mudado de cidade, eu queria mudar o meu estilo de vida, eu queria voltar a praticar esporte, eu queria ter uma vida mais saudável. E era muito difícil, porque eu estava sempre voltando pro mesmo ponto ali da compulsão alimentar, né, gente? Então, sempre foi muito difícil. Nunca foi difícil para mim praticar esportes. Eu poderia praticar esporte todos os dias, correr, jogar, enfim, treinar. O que pegava de verdade era a compulsão. A compulsão alimentar aí é o que pega. Ainda é, porque é uma coisa que ainda estou buscando melhorar ou até mesmo me curar disso, né? Porque é uma coisa muito difícil. E assim, eu comecei a dieta há 1 mês atrás. Eu já estou com um pouco mais de 1 mês, né, na dieta. E já notei um pouco de diferença. Vou deixar fotos também para vocês. Nesse vídeo inteiro vai ter fotos de antes e depois, comparações para vocês verem. E assim, gente, foi muito difícil dar o primeiro passo. Eu pensava nisso o tempo todo. Como eu vou fazer? Como eu vou colocar na minha rotina de maternidade, de cuidados com a casa, de cansaço emocional, cansaço físico? Como eu vou treinar todos os dias? Como eu vou fazer uma dieta? Se eu gosto de comer, se eu gosto de comer toda hora, se eu gosto de comer muita besteira, sabe? E se eu gosto de inventar as coisas, vamos fazer uma lasanha, vamos fazer uma macarronada, vamos fazer um bolo recheado, sabe? Essas coisas. E aí eu falei, não, eu tenho que tomar a iniciativa de dar o primeiro passo, porque eu tô fazendo por mim, né? A gente acha muito clichê já essas frases, né? Que as pessoas falam o tempo todo. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E realmente, gente, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, não adiantava eu ficar esperando ali que caísse do céu alguma coisa, o corpo perfeito ou o corpo saudável, se eu não estava fazendo por onde. E aí eu decidi começar a dieta. E assim, o processo da dieta é muito difícil. Eu acho que por conta da compulsão alimentar, acaba que comendo menos, aí fica aquela, eu não tô saciada,
mas eu tô saciada porque eu não tô com fome. É uma confusão na cabeça, sabe, gente? Mas é uma coisa que, se você não tomar a iniciativa de fazer dar certo, se você não querer de verdade, se você não quiser de verdade mudar isso, você não vai mudar. Então, se você colocar na sua cabeça e se determinar a fazer aquilo, como eu li num livro, né, num livro que eu tô lendo, sobre você dizer, na verdade, você dizer para si mesmo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, né? Mas você dizer eu vou me comprometer é diferente, porque você tá colocando ali que você vai se comprometer a fazer aquilo e você vai fazer aquilo. Faça chuva ou faça sol, você vai fazer aquilo. Então foi o que eu disse pra mim mesma: a partir de hoje eu vou me comprometer a mudar a minha forma física, a mudar a minha alimentação, a melhorar a minha saúde. Essa nova fase está sendo uma fase revigorante, está sendo uma fase bonita e está sendo uma fase feliz. Eu nunca me senti tão bem fazendo o que eu tô fazendo como agora, entendeu? Treinando todos os dias, comendo direitinho, fazendo a dieta direitinho. Às vezes a gente se dá ao luxo de comer uma coisinha aqui, outra ali, mas é sabendo que a gente tem que focar na nossa meta. Então o que eu quero trazer para vocês hoje é isso: deem o primeiro passo no que vocês querem fazer. E eu não tô falando só de levar uma vida fitness, uma vida saudável, eu tô falando de tudo, de sonhos, de estudos, de trabalho, enfim, de tudo, sabe? Deem o primeiro passo, se comprometam a fazer dar certo e vocês vão ver dar certo. E por isso eu vou compartilhar a minha rotina com vocês aqui, né? Vou compartilhar a minha alimentação, os meus treinos e a minha evolução aqui. E eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? Porque é uma fase, assim, de novas coisas. Então, é o que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu acredito que por toda a experiência que eu passei, né, todos os problemas que eu passei com ansiedade, compulsão, distorção de imagem, sabe? E eu acho que o sedentarismo também, né, porque eu passei um tempo muito longo sem praticar atividades físicas. Então, o período pós-parto, em que o período antes do meu parto, né, do 7º mês até o 9º mês da minha segunda gravidez, gente, eu engordei 20 quilos num período de 3 meses. Então foi muito, sabe? Eu tive problemas no meu parto, eu tive que fazer uma cesárea de risco, uma cesárea de emergência, na verdade. E foi muito difícil, gente, foi muito difícil mesmo. Então eu acredito que eu tenho alguma coisa para passar para vocês e eu quero fazer isso, eu quero passar para vocês, né? No meu pós-parto foi muito difícil me olhar no espelho. Teve um dia, gente, sinceramente, eu tava sozinha, né? O meu filho tava pra escola e o meu bebê tava comigo, né? E aí eu lembro que no nosso guarda-roupa tinha um espelho grande, e aí eu levantei a blusa e eu olhei a minha barriga no espelho. E eu vou deixar uma foto pra vocês também de como tava a minha barriga 15 dias pós-parto. E aí eu olhei a minha barriga no espelho, gente, e eu chorava de dar dó. Juro pra vocês, eu chorava de soluçar, sozinha. Eu tinha me afastado das minhas amigas, eu tava longe da minha família, eu tava sozinha com meu marido, a gente não tava numa fase boa. Então eu não tinha muito como despejar aquilo, como colocar aquilo pra fora. Então era uma coisa que eu sentia e engolia. E aí foi um dia que eu chorei tanto, gente, mas tanto. E mesmo assim, ainda ali, parecia que a ficha ainda não tinha caído, e só tempos depois foi que as coisas foram clarear mesmo na minha cabeça e que eu fui ver o que eu realmente queria e que não era mais ficar ali naquele ponto em que eu estava estagnada, com a saúde péssima, com o corpo péssimo, né? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um resumo de tudo, porque senão a história ia ficar muito longa e cansativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esperem mais conteúdos daqui pra frente, tá bom? E não se esqueçam do que eu falei pra vocês. Estamos
rumo a 500 inscritos aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem do que vocês vão ver aqui e do que vocês estão vendo aqui agora. E se inscrevam no canal, tá bom, gente?